Castelo Montchamp, Áustria. O castelo foi construído sobre alicerces de uma fortaleza romana. Foi mencionado pela primeira vez em documentos que datam de 1191 e foi ampliado e modernizado desde então. Em 1285, o castelo Montchamp foi apreendido pelo príncipe arcebispo de Salzburgo. Depois, passou um longo período sem documentação até o século XIV. Durante esse tempo, o castelo Montchamp serviu como residência de um burgrave episcopal. Foi então que o castelo foi ampliado e modernizado na década de 1520. O castelo tornou-se a sede administrativa da região. História sangrenta. O castelo foi palco de guerras locais, das cruzadas e de várias guerras austro-húngaras e da revolta flamenga contra Maximiliano da Áustria, de 1428 a 1482. O castelo foi sitiado por camponeses durante a Guerra dos Camponeses Alemães. O arcebispo Rolf Dietrich von Reichenau permaneceu no castelo durante sua fuga de Salzburgo, em outubro de 1611, pouco antes de ser capturado e preso pelo resto da vida. Poderíamos dizer que o chão está saturado de sangue, mas há um período da história que ainda é mais horrível do que todas as guerras juntas: os julgamentos de Zauberjeckel. O castelo foi o palco da mais horrível caça às bruxas na história da Europa. Os julgamentos que levaram à execução de 139 pessoas, e a maioria dos executados eram homens. A histeria em massa começou quando Bárbara Kellerin foi presa por roubo e feitiçaria, em 1675. Ela foi levada a julgamento junto com seu parceiro, Paul Kaltenpersch. Durante a tortura, Bárbara confessou que seu filho, Jacob Kohler, havia feito um pacto com Satanás. Paul Kaltenpersch confirmou sua história. Bárbara foi executada e a caça a Jacob começou. Em 1677, o governo recebeu notícia que Jacob estava morto, mas quando prenderam um jovem mendigo, essa notícia foi desmentida. O mendigo disse às autoridades que Jacob estava vivo e era o líder de uma gangue de crianças e adolescentes. E ele também afirma que Jacob havia ensinado magia negra às crianças. Sua confissão levou à prisão centenas de crianças e adolescentes desabrigados. E durante os interrogatórios, as histórias sobre Jacob foram ficando cada vez maiores. No final, até as autoridades temeram Jacob por sua sede de sangue e crueldade. Embora Jacob fosse o bruxo mais famoso da história da cidade, ele nunca foi capturado, mas a caça às bruxas contra as crianças continuou. Os julgamentos das bruxas ocorreram no castelo Montchamp, onde 139 pessoas foram executadas, sendo 113 do sexo masculino, e foram executadas porque eram seguidores de Jacob. 39 eram apenas crianças. O mais novo, Hennel, tinha 10 anos, e a mais velha foi Margaret Heimberg, com 80 anos. Mas antes de serem mortos, foram brutalmente torturados. Alguns tinham as mãos decepadas e marcados no peito com um ferro em chamas. Alguns foram enforcados, alguns decapitados e outros queimados vivos na fogueira. A caça às bruxas terminou em 1690 e a vida ao castelo Montchamp voltou ao normal.
Isso durou até 1790, quando o arcebispo conde Hieronymus von Colloredo dissolveu o bailado de Motion. Sem finanças da igreja, o castelo caiu em ruínas. Não muito tempo depois deste evento, servos e animais locais foram encontrados mutilados e mortos na área do castelo. Os moradores supersticiosos começaram a apontar que os moradores restantes do castelo se transformavam em lobisomens à noite, comendo a carne dos animais mortos. Os moradores subiram ao castelo, capturaram os poucos moradores e os mataram. Depois disso, o castelo foi abandonado. Em 1886, o castelo Motion foi comprado pelo explorador austríaco, o conde John Nepomuk Wilkes, que restaurou o castelo, e até hoje a família Wilkes é proprietária do castelo. Outras histórias e lendas. Essa história é sobre um oficial de justiça, Tony Anton, que governou o castelo em meados do século XIX. Ele foi apelidado de Schurgen. Ele era conhecido por sua crueldade. Ele torturava seus prisioneiros e maltratava seus pais. Os moradores locais acreditam que Tony Anton tinha vendido sua alma para o diabo, pois ninguém tinha coragem de puni-lo. Certa noite, quando uma tempestade varreu a terra, Tony Anton fez sua última rodada nas masmorras. Ele realmente gostou de ver as feridas e a dor que infligiu durante o dia. Satisfeito, subiu para seus aposentos quando ele ouviu a terrível tempestade. Um pensamento desconfortável veio à sua mente, e ele se livrou logo dessa sensação bebendo. Enquanto isso, uma carruagem puxada por 4 cavalos negros e brilhantes parou no portão do castelo, que se abriu para o visitante desconhecido, como num passe de mágica. A carruagem parou no pátio e dela saiu uma figura toda de preto. Quando Tony Anton ouviu leves batidas na porta, saiu murmurando: "Quem no mundo partiria em uma noite como esta?" Quando ele abriu a porta, viu a figura toda de preto. O estranho começou a falar: "Venho do inferno e meu príncipe me ordenou que preparasse você para a sua jornada." Tony implorou. Ele sabia que esse dia chegaria, mas não estava pronto para enfrentar seu destino. Mas a figura escura foi implacável e arrastou Tony em sua carruagem e o levou para o inferno, para a eternidade. Hoje, o castelo Monchan está aos cuidados da condessa Teresita Wilkes, mas grande parte do castelo é aberta ao público. Ao longo dos anos, relatos de incidentes paranormais foram reivindicados. As pessoas sentem como observadas e tocadas, especialmente na câmara de torturas, ou sendo respiradas. Estranhas névoas brancas e figuras sombrias foram vistas nos corredores. E uma presença sombria é frequentemente sentida na sala de Tony, e as portas tendem a abrir e fecharem por conta própria. Também há relatos de pessoas que ouviram passos, mas quando se viram, não havia ninguém. Barulhos, batidas são ouvidos com frequência neste lugar, que é assustador. Se você gostou, curta, comente, compartilhe.